Cansei de estudar sozinho, vou estudar com Fabianinho. Vem aprender matemática. É isso aí, galera. Tamo junto mais uma vez. Eu sou Fabiano Rabelo. Tá começando aí mais uma aula de matemática sensacional para você. Tema de hoje, fatoração, tá? Se na última aula a gente estudou um pouquinho de produtos notáveis, a gente vai entender hoje o que é fatoração. O que é fatorar? Tá bom? Vamos entender isso aí agora, já começando essa aula sensacional de hoje aí, tá bom? Fatoração. Fatorar significa transformar em fatores, tá bom? Quando você pensa em fatoração, a gente está pensando em desconstruir coisas, tá? O que eu estou falando aqui de fatoração? Fatorar é o seguinte, quando a gente pensa lá na multiplicação, sei lá, 3 vezes 4, que é igual a 12. O 3 e o 4 são fatores. O 12 é o produto. Na última aula, o título foi Produtos Notáveis. Então, eu estou pensando no produto, no resultado. Eu agora não quero mais saber do resultado. Eu quero saber dos fatores. Eu estou mais preocupado com os fatores. Tá bom? Então, o que a gente fazia? A gente pegava uma multiplicação, desenvolvia e encontrava o produto. Agora, eu vou ter um produto e eu quero transformar ele em fatores. Eu quero ampliar, eu vou desconstruir isso. Então, se a gente estava pegando na última aula uma expressão pequenininha e transformando ela numa expressão grandona, né, estávamos desenvolvendo, abrindo essa expressão, agora a gente vai ter o contrário. Nós vamos pegar uma expressão grande e vamos diminuir, tá? E vamos transformar ela numa coisinha pequenininha, tá? Perdão, agora a gente vai ter eu vou pegar um resultado, tá? E vou desconstruir. Então, assim, a gente vai transformar em uma multiplicação. Então me interessa que no final eu tenha uma multiplicação. A minha resposta vai ser uma multiplicação. Eu vou escrever uma multiplicação. Então vamos lá. Então vamos pensar assim. Na última aula a gente teve isso aqui, ó. Eu pegava um x ao quadrado, um x. Opa, desculpa. Vamos lá. Eu pegava aí um x mais y ao quadrado e escrevia como quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não era isso? Eu agora quero reconhecer que agora eu quero o contrário. Agora eu quero ver uma expressão qualquer, olhar para ela e falar, isso aqui é a mesma coisa que x mais y ao quadrado. Aí você vai falar, poxa, Fabiano, mas o resultado não era para ser uma multiplicação? Isso aqui é. O que é x mais y ao quadrado? É x mais y vezes x mais y. Então, se eu chegar aqui, eu cheguei numa multiplicação. Essa, então, é a ideia da fatoração, tá? Fica tranquilo que você vai entender o que eu quero falar agora, tá bom? Na última questão da aula passada, a gente trabalhou uma ideia mais ou menos assim. Eu não lembro quais eram os números, mas vamos lá. Vamos colocar assim, 1522 ao quadrado menos 1520 ao quadrado. Aí, a gente resolveu como? Ó, isso aqui vai dar muito trabalho, essa conta. Eu fui lá e escrevi da seguinte maneira. Eu escrevi como 1522 mais 1520 vezes 1522 menos 1520. Então eu peguei um produto notável e escrevi como uma multiplicação. Veja bem, aqui no meio tem uma multiplicaçãozinha, tá? Ou seja, eu transformei em fatores, tá? Quando eu escrevo como uma multiplicação, eu estou escrevendo em forma de fatores, eu estou fatorando, tá? Então fatorar é isso. É desconstruir uma expressão, escrever ela, às vezes ela vai ficar maior, tá? Nem sempre, mas às vezes ela vai ficar maior, e você está escrevendo em forma de fatores. Essa é a ideia de fatoração. Tudo bem? Então, vamos pensar dessa forma. A gente tem algumas fatorações que são bem interessantes. E para isso, deixa eu te mostrar uma coisa aqui rapidinho. Muitas vezes, pessoal, quando você olhar para uma expressão, uma conta muito grande, vamos pensar assim, ó, 500, vamos pegar um 500 aqui, menos 200.
Claro que todo mundo sabe que isso aqui dá 300. Mas vamos pensar assim, ó. Você concorda que 500 e 200 é a mesma coisa aqui? O que é o 500? É 5 vezes 100. E o 200? É 2 vezes 100. Aí você nota o seguinte, opa, aqui tem 100, aqui também tem 100. O que eu posso fazer então? Eu posso tirar o 100 dos dois e escrever ele aqui fora. O que vai sobrar dentro do parênteses? 2 menos 5. Então, como é que eu sei que isso é verdade? Porque, ó, 100, 2 menos 5 não, desculpa, mas a gente conserta, não tem problema, não é 2 menos 5 não, é 5 menos 2, tá? E se você tá pensando que é a mesma coisa, tá com um problema sério, viu? 5 menos 2. Agora sim, por quê? Por que eu sei que isso é verdade? Porque eu sei que 100 vezes 5 dá 500 e 100 vezes 2 dá 200. Então voltaria para cá, tá? Mas essa forma última que está escrita aqui é o que a gente chama de forma fatorada, tá bom? Eu acabei de colocar o 100 como um fator e o 5 menos 2 como outro fator. Então, ou seja, eu transformei numa multiplicação. Você vai falar, poxa, mas qual a utilidade disso mesmo numa expressão? Vou te mostrar daqui a pouquinho, não se preocupa, não sai daí, tá ok? A gente tem algumas fatorações que são mais importantes, tá bom? A primeira delas é essa que eu acabei de mostrar, que é colocar o fator comum em evidência. Vamos ver um exemplo disso? Vamos ver um exemplo da primeira parte aí, ó. Fator comum em evidência. Você vai ter algo assim, ó. A vezes x, por exemplo, menos A vezes y. Isso aqui é a mesma coisa que A que multiplica x menos y. Então eu peguei o fator que é comum, no caso A, e coloquei ele em evidência. O que é uma coisa em evidência? Algo que aparece muito. Hoje em dia tem muita gente querendo ficar em evidência na internet, querendo aparecer. Então quando eu coloco o meu Azinho aqui fora, ele está em evidência, ele está destacado, tudo bem? Essa é a ideia então do fator comum em evidência. O que é a fatoração por agrupamento? Acho que o nome já diz tudo, né? Você vai agrupar, você vai juntar coisas. Então vamos supor assim que você tem AX mais BY mais pode ser BX mais AY. Aí eu olho e noto alguns fatores aqui interessantes aqui para serem agrupados. Por exemplo, ó, AX e BX, os dois têm X. Então vou escrever aqui, ó, AX mais BX. Olha o AY e o BY. Vou colocar juntos aqui, ó, AY mais BY. Então acabei de juntar termos aqui. O que eu posso fazer nessa primeira parte aqui, ó? Colocar o fator comum em evidência. Então eu volto lá para o primeiro caso. O fator comum aqui desses dois caras é o x. Então eu coloco o x aqui. Se eu coloquei x em evidência, sobrou a mais b. E se eu colocar, por exemplo, nesses dois termos o y em evidência, sobra a mais b também. Mas note que nessa expressão final aqui, eu também tenho um fator comum para colocar em evidência, que é o a mais b. Note que aqui tem a mais b e aqui também tem a mais b. Então vamos escrever a mais b separado vezes o que sobrou. O que sobrou é x mais y. Opa, que bacana! Acabei de chegar numa multiplicação. Fabiano, por que você tem que fazer tudo isso? Por que você não parou antes? Porque antes não era, aqui não é multiplicação, aqui não é multiplicação, mas aqui é, ó. Eu terminei com uma multiplicação. E é uma multiplicação que se eu executar todas as multiplicações, eu volto para a expressão inicial. Tá? Então aqui eu tenho a minha fatoração por agrupamento. Tá bom? Vamos ver o próximo caso? Produtos notáveis ao contrário, que é pegar um produto notável e fazer exatamente o contrário. Tá bom? Então, o que é um produto notável ao contrário? Sei lá, é pegar, por exemplo, assim, ó, igual aconteceu naquela questão lá que a gente começou a aula de hoje, que é pegar assim um x ao quadrado menos y ao quadrado e escrever ele como sendo x mais y vezes x menos y, tá? Então isso aqui é produto notável ao contrário. Então aqui eu já tenho um produto notável na primeira parte. Eu agora fiz o contrário dele, tá bom? E também tenho
o quarto e último caso, que é o trinômio quadrado perfeito. Eita, Fabiano, esse negócio aí, que nome feio, é de comer ou de passar no cabelo? Eu sei que não é de passar no cabelo, porque eu nunca usei, tá? Por motivos que você já sabe quais são, tá bom? Mas o que é um trinômio quadrado perfeito? Vamos lá então. Trinômio, vem de 3. Opa, 3 termos. Quadrado perfeito, tudo que é um quadrado perfeito é porque a gente consegue tirar uma raiz quadrada. Então vamos pegar um termo assim, ó. Vamos lá. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Eu afirmo que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. E eu consigo fatorar esse cara. Por quê? Porque olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, para ver se é um trinômio quadrado perfeito, nós vamos tirar a raiz quadrada do primeiro termo e a raiz do segundo. Tá? Qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? Bom, é só x. Tá? Então a raiz desse cara é x. E a raiz desse cara, evidentemente, é y. Note que o termo do meio é a multiplicação, é o dobro do produto. Tá? Do produto de quem? Desses caras aqui, ó, de x e y. Quando eu faço x vezes y e pego o dobro disso, o resultado é 2xy, exatamente o que está aqui. Então, como o sinal aqui é mais, então eu tenho o quadrado de uma soma. Tá bom? Vou dar um exemplo disso aqui, bonitão. Vou dar um exemplo legal aqui, ó. Não se preocupe, não se desespera ainda não, que não está na hora, tá? Tá bom? Vamos lá então, vou dar um exemplo disso aqui, ó, agora. Fica ligado. Imagine que você tem uma coisa mais ou menos assim, ó. Deixa eu mudar a cor aqui também da caneta, que eu acho que vai ser mais legal. Você tem assim, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9. E eu quero escrever isso aqui na forma fatorada. Qual que vai ser a jogada? Vamos lá. Raiz quadrada do primeiro cara. Raiz quadrada de x ao quadrado é só x. Raiz quadrada desse também. Raiz de 9, 3. Note que quando eu faço x vezes 3 e pego o dobro disso aqui, ó, 2 vezes x vezes 3 dá 6x. Opa! Então, isso aqui é a mesma coisa que x mais 3 elevado ao quadrado. Então, eu percebi que esse cara aqui, ó, é um trinômio quadrado perfeito e escrevi ele na sua forma fatorada. Olha que legal. Pessoal, se a gente tivesse um domínio legal disso, eu vou até te dar uma aplicação aqui, vou sair um pouquinho do contexto da aula, tá? Vou dar uma de doido aqui, vou dar uma fugida. Se a gente tivesse um entendimento legal disso aqui, até equação do segundo grau, aquela que você aprendeu lá na escola, seria mais fácil. Eu te mostro. Quer ver? Vamos lá. Como essa aula aqui não é uma aula para quem nunca viu nada de matemática, né? É para quem já tem algum conhecimento. Repara que é o seguinte, ó. Deixa eu sumir com uma parte aqui dessa minha tela. Deixa eu sumir com isso aqui. E vou só te mostrar uma coisa, tá? Quando você aprende equação do segundo grau lá na escola, com certeza o cara vai querer, quando ele te dá uma equação assim, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a zero. Aí você vai lá, aplica a fórmula, né? Fórmula de Bhaskara, não sei mais o que, não sei mais o que. Pô, se você tivesse estudado produtos notáveis comigo, você nem ia usar a fórmula numa equação dessa. Eu te falo por quê, ó. Aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Dá para escrever isso aqui como sendo x mais 3 ao quadrado. É a mesma coisa. Igual a zero. Tá? Se isso aqui tá dando zero, é porque x mais 3 é igual a zero. E se x mais 3 é igual a zero, é porque x é igual a menos 3. Acabou, resolvi a questão. Tá? Então, só para te mostrar uma aplicação de produto notável, fatoração, tá bom? Você pode, por exemplo, resolver equações de segundo grau sem fórmula nenhuma, só entendendo o que é, como fatorar um produto notável, no caso, um trinômio quadrado perfeito, tá bom? Bom, vamos passar para frente então aí. E aí eu quero te mostrar o seguinte, duas questões aqui de concurso.
Primeira foi utilizada na prefeitura aí de Vargem Bonita, tá bom? Com relação às expressões algébricas, são feitas as seguintes afirmações. Depois você coloca no comentário aí onde fica Vargem Bonita. Não sei, tá? Não sei se é São Paulo, se é Santa Catarina. Sinceramente, não sei. Quem for de Vargem Bonita aí, por favor, me avisa, tá? Ajuda esse professor aqui que não sabe das coisas. Bom, são feitas as seguintes afirmações. Então tem a primeira, tem a segunda e tem a terceira. É correto que se afirma em qual delas? Vamos lá então. Na primeira, olha, 2 vezes 4 realmente dá 8. E 2 vezes 2 dá 4y. Então essa aqui está errada, tá? Está errada. Mas por que está errada? Porque o correto seria 8 menos 4y, tá? Então por causa desse cara aqui está errada. Aqui, 2 vezes 2 dá 4a. E 2 vezes 6 dá 12. Mas não é isso que ele quer, né? Ele quer mostrar que isso aqui é a mesma coisa que 4A mais 3. Peraí. E do lado de cá? 4 vezes A, 4A. E do lado de cá? 4 vezes 3 dá 12. Poxa, olha que bacana. Então, dos dois lados dá a mesma coisa, tá? Vai dar 4A mais 12. Aqui, pessoal, o que nós temos são duas formas fatoradas diferentes dessa expressão aqui. Tá? Então eu posso fatorar isso aqui de duas formas. Aqui, se você pensar no 12 como sendo 4 vezes 3 e tirar o 4, sobra só o 3. Então, se você tirar o 4 desse cara aqui, sobra só o A. Então, tirando o 4, A mais 3. Tá aí uma forma fatorada. Tá? Se eu olhar para o 12 como sendo, por exemplo, 2 vezes 6... Olha para o 2 como sendo 2 vezes 6. 2 vezes 6 dá 12, né? E pensar no 4A como sendo 2 vezes 2A, não é verdade? 2 vezes 2A dá 4A. Tira o 2 dos dois caras. Vai ficar 2 que multiplica 2A mais 6. Olha aí, ó. Tá aqui, tá? Então, essa aqui está correta. Tá bom? E a última? X mais y ao quadrado. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Essa aqui também está certa. Produto notável, né? É correto que se afirme em 2 e 3. Portanto, está respondida aí a questão. Ok? Vamos então para mais uma. Durante seus estudos de cálculo 1, Marcelo se deparou com a seguinte equação. X² mais y² mais 2x menos 2y mais 2 igual a 0. Realizando essa fatoração, essa equação pode ser reescrita como... deixa eu copiar ela aqui, ó. X² mais y² mais 2x menos 2y mais 2 igual a 0. Legal. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar os termos semelhantes juntos, né? Termos que tem x. X² mais 2x. Pronto. Temos que tem y. Y² mais... mais não, né? Tá errado aqui, ó, Fabiano. É menos. Tá? Menos 2y. E aí sobra o mais 2. Igual a 0. Olha só. O x² mais 2x, ele parece muito, tá quase perto de ser um trinômio quadrado perfeito. Porque veja bem, ó, pensa nesse cara aqui, ó, x mais 1 elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro, x². 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2x. Só tá faltando assim, ó, 1 ao quadrado, 1. Eita. E aqui, isso eu tô falando desse cara. E esse cara aqui também está muito perto de ser um trinômio quadrado perfeito, que seria o y menos 1 ao quadrado. Olha só, quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2y, só está faltando mais 1. Eita, pô, pena que não tem, né? Ah não, mas tem sim. Olha para esse 2 aqui. Você concorda que 2 é 1 mais 1? Então vamos reescrever isso aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. No lugar do 2 eu vou escrever 1 mais 1. Só que eu vou escrever assim, ó. x² mais 2x mais 1. Mais y² menos 2y mais 1. Igual a 0. É a mesma coisa. Só que no lugar do 2 eu escrevi 1 mais 1. Tá? Esse camarada aqui pode ser escrito como x mais 1 ao quadrado. E esse cara aqui pode ser escrito... Opa!
pode ser escrito como y menos 1 ao quadrado. Desculpa, gente, nossa, horrível, tossi no meio da aula, mas vamos lá, tá valendo, tá? Aqui é ao vivão, tá bom? Tem cadê? Nenhuma tem igual a zero, né, nas opções, então esquece isso aqui, tá? Mas tem essa expressão em algum lugar? X mais 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, letra E. Conseguimos, tá? Então a gente conseguiu resolver aí as nossas duas questões. Vamos para a nossa dica? Vamos para a nossa dica de hoje para a gente fechar essa aula com chave de ouro. Vamos lá. A gente viu os principais tipos de fatoração. Trinômio quadrado perfeito, fator comum em evidência, produtos notáveis ao contrário, tá? A gente viu aí essas fatorações. Erro mais comum, o erro mais comum que você pode evitar é o seguinte: eu parei numa soma, parei numa subtração. Não é fatoração, tá? Não é fatoração, cuidado. Você vai ter fatorado quando você chegar numa multiplicação. Eu te mostro, tá? Vamos voltar para a tela anterior aqui, ó, tá? Quando você chegar numa multiplicação. Aqui você fatorou, é multiplicação. Aqui você também fatorou, porque você chegou numa multiplicação. Fabiano, mas deu uma soma no final. Não, mas aí é porque eu queria, né, reescrever uma equação. Aí por isso que acabou uma soma, tá? Então, os mais comuns a evitar são, por exemplo, você não chegar numa multiplicação. Fatorar não é só fazer conta, é pensar estrategicamente. Treine o olhar e ganhe tempo no Enem. No Enem só não, meu irmão, em qualquer prova de concurso que você for fazer aí, tá? Qualquer prova eliminatória. Treine o seu olhar para olhar para expressões e falar assim, acho que isso aqui pode ser escrito de outro jeito, tá? E vamos treinar isso aí. Ó, vou deixar um presentão para você para encerrar essa aula. Vou te deixar aqui um mapa mental que você vai parar essa tela, vai dar uma pausa e vai dar uma lida, uma estudada nesse mapa mental. Aqui, inclusive, no mapa mental que eu vou te mostrar, tem produtos notáveis como cubo da soma, cubo da diferença, ó que massa, tá? Tem todas as fatorações, tem onde é que você vai usar as fatorações, por exemplo, os produtos notáveis. Então, vou colocar na tela, você dá uma pausa, dá uma analisada nesse mapa mental, que você vai ter muito sucesso. Por enquanto é isso. Vamos para a próxima aí, se Deus quiser. Fique com Deus e na próxima aula a gente se encontra. Vamos lá enxergar esse mapa mental. Pausa a tela aí, dá uma estudada, uma lida nesse mapa mental. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.